Fala pessoal, eu tenho uma história para contar para vocês que talvez hoje vocês estejam vivendo o mesmo que eu vivi. Eu quero te ajudar com isso. Você que já leu o título do vídeo. Olha, eu tenho 27 anos e essa fase da minha vida ela tem sido muito difícil porque nas fases anteriores eu não enfrentei tanta pressão quanto eu estou enfrentando agora. Na verdade, já enfrentei, né? Agora eu já estou com uma nova mentalidade. Eu quero te ajudar com isso. Sei que a gente quer ter, a gente sonha, a gente quer viver outras coisas, mas em algumas fases da nossa vida, a gente quer mostrar que estamos comprando, o desejo, e a gente chama isso de capitalismo. A gente está vivendo uma fase onde o desejo por consumir tem aumentado. Uma geração onde, na verdade, não tem tido o controle, e isso tem afetado a vida espiritual. Eu quero te contar algo hoje, uma experiência que eu tive com Deus, que hoje eu quero te ajudar com isso, com a minha experiência, com o meu testemunho. Algumas pesquisas comprovam, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, comprovam que no ano de 2020, após 2020, a geração entre 10 a 24 anos de idade, jovens, tem aumentado gradativamente, né, com muita frequência, esse sentimento chamado ansiedade, pelo desejo de comprar, pelo desejo de possuir. E também uma outra pesquisa, a USP, né, a Unifesp, ela comprovou em estudos que no ano de 2025, em seguida, teve um acréscimo de 42% das pessoas, ela tem tido uma frequência maior, jovens entre 20 a 29 anos, tem tido uma frequência maior por ansiedade. E isso é grave, isso é muito perigoso. Eu particularmente, às vezes, na verdade, o aplicativo LX estava como o meu aplicativo principal. E eu ia para a igreja, e ali o desejo por querer enxergar novos anúncios e fazer com que aquele sonho se atrelasse com a minha condição, e várias pesquisas, esse não tem condições para mim, esse não se adequa a esse. E aí eu particularmente ficava muito preso a isso. A gente olha em volta, a gente vê o tempo passando, a gente vê as pessoas conquistando. E qual vai ser a minha hora, qual vai ser o meu tempo? E aí é onde nasceu o sentimento de culpa, o que é que eu estou fazendo? E aí eu entrei em crise. Foi quando eu procurei ajuda de profissional e ele falou, olha, você está com um sentimento de culpa. E aí eu parei para refletir, calma, eu tenho que respirar. E uma coisa que andei refletindo esses últimos dias é que todas as vezes, quando eu ia para o culto, todas as vezes quando eu criar meu devocional, esse sentimento ele estava na minha mente, não tinha outra coisa. Isso acabava que roubava o tempo de qualidade que eu tinha com Deus, roubava a minha adoração, entende? No momento em que eu deveria estar meditando, no momento em que eu deveria estar buscando ao Senhor, eu estava preocupado, extremamente ansioso com o desejo de ter um carro. E aí eu quero te contar algo interessante. Eu tinha o sonho de ter um carro. E aí o meu primeiro carro com 26 anos, faz um ano que eu estou com o carro, conquistei o carro. Depois de alguns meses, lá estava eu, com aquele mesmo sentimento. Opa, preciso comprar um carro mais moderno. E a gente sempre vai ficar nessa busca. O que foi que eu parei para refletir nisso? Isso não preenche. Existe uma coisa que nós achamos que o fato de eu ter, o fato de eu conquistar aquilo, como eu vou ficar preenchido? Mas não vai, cara. E eu passei algumas fases perturbadas, porque de repente colapsou na minha mente, querendo ter, e quando eu tive, agora eu estou com o mesmo sentimento. O que é isso, cara? E aí eu percebi quanto tempo que eu perdi, achando que quando eu estava no culto, ou quando eu estava buscando ao Senhor, quando eu estava lendo a Bíblia, aquele sentimento, quanto tempo que eu perdi achando que isso ia preencher. Onde na verdade carro passa, casa passa, bens materiais passa, e isso não preenche. Você pode ter uma Ferrari, você pode ter uma Porsche, você pode ter uma BMW, e pode ser a melhor, não vai preencher o sentimento. Então a mensagem de hoje é: descanse teu coração. Vai acontecer. Tem que acontecer, cara. Agora só vai acontecer no tempo certo. Não adianta a gente querer burlar o sistema, a gente querer correr demais. A gente precisa desacelerar.
E a consequência desse descanso, a consequência do confiar em Jesus, entregar nas mãos de Jesus, de repente vai acontecer, cara. E aí eu andei refletindo nisso, cara. O mais importante é a gente descansar no Senhor. Ultimamente a gente tem enfrentado isso, eu tô falando geral. Nós da geração Z estamos enfrentando uma crise. E é uma crise existencial. Então pare e reflita. Isso não vai te levar a uma nova estação aos olhos de Deus. Sei que carro você quer ter, sei que moto você quer ter, sei que carro você quer ter, sei que proporcionar às pessoas que estão em volta uma nova vida financeira, é muito massa, mas vai com calma, que possa ser que de repente você conquiste e aí tua mente já não esteja mais bem quanto poderia estar para desfrutar dessas coisas. Então, esse é o meu vídeo, é a minha reflexão. Quero deixar um versículo para vocês que marcou muito esse período da minha vida, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, antes de qualquer coisa, cara, em tudo. Pela oração e súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então medite nesse versículo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer desespero, antes de qualquer sonho, entregue a Jesus em oração. Jesus, é no teu tempo. Esse é o meu desejo, eu profetizo isso na minha vida e declaro que já está em tuas mãos. Descanse, desacelere com isso e Jesus ele vai te conceder. Amém? Não estou dizendo que a gente precisa deixar de sonhar, muito pelo contrário, sonhe, mas antes de tudo, descanse e apresente a Jesus. Ele vai te honrar, cara. Amém? Então, espero ter ajudado com esse vídeo, com essa mensagem. Tenha um bom dia ou uma boa tarde ou uma boa noite. Sei qual que é a hora que você está assistindo esse vídeo. Então, se já é novo nesse canal, já se inscreve aqui, já compartilha, já coloca um amém aí nos comentários. E logo mais eu vou estar publicando uma outra experiência que eu tive com Deus, que sabe não te ajuda também. Amém? Deus te abençoe, até a próxima.